deu 3. Eu sei que eu primeiro acertei. Os outros dois eu não acertei, não. Distância entre ponto e reta. Bem, vamos começar pelo que tu sabe, então, para você se sentir localizado aqui. Beleza. Falando sobre distâncias, né? Então, se está Sim. falando sobre distâncias, muito provavelmente a gente vai ter que utilizar a equação da distância entre os pontos. Só que não é um ponto, né? É um ponto e uma reta. Então, tu tem que entender que a distância entre um ponto e uma reta Tem uma pode ser formulazinha, professor. Sim, tem sim. Se tu decorou, tá show. É que quando a Não, gente pensa é numa reta, dp, né? vírgula R. Aham. Pode falar, perdão. Só quero te mostrar um negocinho aqui, né? Porque o que que acontece com a pessoa um pouco desatenta, né? Ela vai achar que, de fato, tu pode ter infinitas distâncias aqui, né? Ó, todas essas Sim. coisas aqui são distâncias do ponto à reta. Então, aí qual que é a distância verdadeira que aparece na equação, né? Essa é a pergunta. A distância verdadeira é a menor distância, que sempre vai ser uma reta ortogonal aqui, entre o ponto e a reta que tu tá procurando a distância. E daí tu falou que tem uma equação decorada, né? Manda ela aí para nós. Distância entre ponto e a reta é igual a módulo de AX mais BY mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, quem que é o A e quem que é o B, né? E quem é o C também, né? Vai ter que fazer a fórmula geral da reta para Isso, achar. que não tá ali, né? Aquela não é a fórmula Sim. geral. Aquela não é a fórmula geral. E a fórmula geral é quando tem o zero do outro lado, né? Então, como a gente não tá com o zero isolado aqui, basicamente a gente tem que isolar o zero. Então, quando a gente isola tudo e deixa o zero só, vai ficar 3x menos y mais 4 igual a zero. Tudo bem? Essa aí pode ser a Sim. fórmula geral? Isso aí. Então a gente identifica esse cara aqui como A, né? Esse aqui o B, esse aqui o C. Na verdade, os coeficientes, né? O coeficiente do Y aqui é o 1. Beleza. E o ponto P tem coordenadas também. Ele tem coordenadas 1 e menos 1. Claro que eu desenhei eles Ô, totalmente professor, fora uma de propósito. pergunta. Oi. O Y não tem que ficar positivo, não? Ahn, Ah, não, relaxa. Como tem módulo, vai ficar tudo positivo depois. é. Uhum. Na verdade, não é que fica. Bem, sim, tudo vai ficar positivo depois, mas a questão é que não importa o sinal, porque assim, Perdão, se o Y fosse positivo, os outros seriam negativos, né? Se o Y fosse positivo, os outros seriam negativos, porque tu está multiplicando menos um na equação toda. O que não tem problema nenhum, uma vez que você tem zero lá do outro lado. Se tem zero, você pode multiplicar e dividir pelo número que você quiser, né? E daí, sim, né? O módulo ajuda, porque vai tanto faz, né? O sinal se estiver invertido. Então, esse é o detalhe, não precisa se preocupar. Agora, só substituir os valores, né? Vamos ver se bate com o que tu fez. 3 menos 1, só que tem que substituir o x do ponto também. Então é 3 vezes o x, que é 1. Então vamos lá. 3 vezes 1. E o b é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Vai ficar mais 1. E o c é 4. E aqui embaixo, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, se tiver tudo certo, né? 3 mais 1 mais 4 dividido por raiz de 10. Tudo bem até aí?
Aqui vai ficar 8 em módulo, né? 8 raiz de 10. Bem, a resposta é essa, mas muito provavelmente teu professor vai querer que tu racionalize isso, né? Então, tu sabe racionalizar, ou seja, passar a raiz para a parte de cima? Sei. Multiplicando a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 10. Show de bola, cara, isso aí. 8 raiz de 10 sobre 10, basicamente. Daí tu pode até dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 4 raiz de 10 sobre 5. Essa é a resposta da distância, tá? Agora, essa 2 eu já não consegui fazer, viu? A 104. Beleza. Então, tendo a equação, tá tudo certo, né? Sim. Claro que existem outras formas de fazer, mas se foi essa a forma que o teu professor ensinou e pediu para vocês decorarem, Não, mas eu também chegou. acho que ela é mais rápida. Essa primeira chegou exatamente no resultado. Perfeito. É que as outras formas também chegariam no mesmo resultado. Só que as outras formas, elas são meio mais longas, né? Então, esse é o problema. Ele mostrou uma fórmula lá, se não me engano, era calculando a distância dos pontos e depois a fórmula geral da reta. Pô, era muita conta, cara. Sim, é. Aquela lá é complicado. Aí tu tem que levar em conta que como a retinha entre a reta e o ponto é uma reta ortogonal, tu vai ter o coeficiente angular dela, daí tu vai fazer a equação daquela reta que eu tinha desenhado, a retinha pequena, barra pesada. Vamos ver isso aí. Eu pus para gravar? Pois. Não. Pus? Ah, então tá bom. Dados os pontos, blá blá blá, encontre a altura relativa do lado BC no triângulo ABC. Ô, louco. Altura relativa. Pô, legal. É melhor fazer um desenho, mas muito provavelmente tem alguma forma de resolver sem isso. Ele. Eu ia falar que na sala ele falou que essa aí era pra gente deixar pra casa que não ia conseguir resolver na sala. Ele não ia conseguir, que migué, hein? Não. Ele não. A gente. Ah, vocês. Ah, tá. Ah, menos mal. 2. Também fazia isso. 3, 4, 5. Ah, não, essa aqui a gente faz depois. Nunca mais fazia questão. Show. Aqui. Beleza, temos aqui o nosso primeiro ponto. Esse é o ponto A. Ponto 2 para x, 5 para y. Agora o B é ponto 3 menos 1. Então, 3 está aqui. E o menos 1 está aqui. Vamos continuar pelo cruzamento aqui das perpendiculares aqui. E the next one, 6 para x. 4, 5, 6. Deixa eu pôr de outra cor aqui. 6 aqui. 0, né? Então, 0 para y. Então já está onde tinha que estar. Agora a gente pode unir esses pontos. Bem, eu fiz um desenho, não é que precisava, tá? Provavelmente não precisava, mas tá aí. Agora ele falou sobre a altura relativa do lado BC. Esse é o A, esse aqui é o ponto B, e aqui é o ponto C. A altura relativa do ponto BC, você saberia conseguir escrever essa reta aí? Saberia onde colocá-la? O que é uma altura, né? E aí? Não saberia. Certo. Então, primeiro tem que saber o que é uma reta altura. Às vezes a gente fala altura e não entende o que significa altura de verdade. Porque a gente pensa na nossa altura, né? E não tem nada a ver. Reta, Eu pensaria altura, que seja uma reta, tipo assim, horizontal. Horizontalmente não, verticalmente reta. uma reta que é ortogonal a uma determinada base. Então, se tu pensou uma reta verticalmente reta, tu provavelmente pensou algo assim. Sim. Tá errado. Isso não está certo. Na questão, a reta altura é outra coisa. A reta altura é uma reta que ela entra perpendicular a uma base específica. Aqui, a altura é relativa à base BC. A base BC é essa aqui. Tá bom? Certo. Essa é a base BC. Então, a reta altura vai ser uma reta que ela é perpendicular. Mas, ao mesmo tempo que ela é perpendicular, ela sai do vértice que não está na base citada, ABC. Ah, Aqui está sim. o B, aqui está o C, é um vértice tá aqui. A altura vai ser uma reta que sai do outro ponto, ponto A, e encontra
a base aqui em 90 graus. Agora perceba um detalhe mega curioso. Muito provavelmente, a reta altura. Bem, eu não sei, né? Eu não tenho olho muito bom para isso. Mas ela não precisa estar na extensão do triângulo. O que eu quero dizer, ela poderia estar aqui. Né? Tudo pra fazer os Esse, 90 graus. tudo para fazer 90 graus, exatamente. Então, tu poderia, vamos dizer assim, prolongar a base. Caraca, minha base tá um lixo. Deixa eu tentar prolongá-la aqui. Também quer fazer ela no Paint, né? Daí fica complicado. Mas é que o Paint é o software mais rápido que tem pra fazer essas coisas. Os outros são muito enrolados. Não, o Paint é bom pra desenhar mesmo. É verdade, né? Eu vejo os professores demorando 1000 anos pra fazer uma frasezinha, um desenho, e eu faço rapidão. Nossa, ô, professor, eu tenho aula, faço um cursinho de tarde, né? Eu estudo de manhã, faço cursinho de tarde. Professor de português, ele pra dar aula, ele tem que usar o Word, cara. Que ele tentou gerar dar uma aula no Paint, tá? Fazer um mapa mental, assim, sei lá, colocar redação no meio, fazer um mapa mental, ele não conseguiu, cara. Tem que ser no Word mesmo. Pô, daí ferrou, né, cara? Pô, se o Paint é problemático, imagina o problema que o cara tem na cabeça. Então tá, é isso aí, ó. A reta altura pode estar fora da extensão do triângulo. Isso é um fato importante, mas nesse caso aqui não é muito significativo. De toda forma, tá aí. Vamos deixar aqui, por uma questão de ilustração, ela tá fora. Então aqui é 90 graus. O importante é que a reta altura chegue em 90 graus na base. Agora, encontre a altura relativa, ou seja, ela quer o tamanho aqui, pelo que eu entendi que é o tamanho. Né? Então, qual é o tamanho aqui? Essa é a questão. Essa é a coisa. Agora, a gente tem que fazer o vínculo com o outro problema. Que o outro problema tem tudo a ver com esse. Perceba que a reta altura, ela é uma reta perpendicular que sai de um ponto e chega até uma reta. Ela sai desse ponto e chega até essa reta. Não é mesmo? Então, essa reta laranja, que é a altura, pode ser obtida pela equação da distância. Aquela equação que tu acabou de me falar, decorado. Né? Então, uma vez que a reta altura é a distância ortogonal entre um ponto e uma reta, podemos utilizar a equação da reta entre a da distância. Eu dormi 3 horas hoje e estou dando aula desde as 8 sem parar, então já estou meio maluco, desculpa qualquer coisa. É isso, professor. Podemos utilizar. O senhor dá O aula bagulho de é noite doido. também? Oi? O senhor dá aula de noite também? Geralmente sim, mas hoje não. Infelizmente não. Ah, falando nisso, tenho até que resolver um negócio contigo. Só quero terminar esse problema primeiro. Tranquilo. Podemos utilizar a equação da distância entre reta e ponto. Reta e ponto. Isso aí, garoto. Então, vai ser o quê? Vai ser a distância desse ponto A até a reta BC. Só isso. O problema é, em nenhum momento ele falou quem é a reta BC, né? Então, tal qual na aula passada, que a gente estava obtendo a equação de reta por meio de 2 pontos, a gente vai ter que encontrar a equação da reta BC por meio dos pontos BC. Sacou a ideia? Então a gente vai ter que encontrar a equação da reta BC. Primeiro conseguiu um angular. Primeiro coeficiente angular, exatamente. Então, vamos lá. Tudo bem, garoto. E aí, acha o coeficiente angular para nós, por favor. Vai. Delta Y por delta X. Ah, o que eu ia falar, né? Antes que eu me esqueça. Pode ir fazendo a conta aí. Eu ia perguntar se, eventualmente, é possível colocar para mais cedo essa aula. Tipo, de manhã seria possível? Das 9 às 11 eu tô livre, por exemplo. Não. Não? Não, E... Visões ainda tá em escola. Ah, sempre... Mas no sábado? Ah, não. Na Visões no sábado eu tenho curso de inglês, cara. Ah, tudo bem. Calma aí. E... Depois de 2 de julho eu não vou mais ter curso de inglês desse horário. 2 de julho é no outro mês. Mas tudo bem. Quando chegar 2 de julho, tu me lembra disso. Agora, às 15, tu tá livre às 15? Das 15 às 15 às 16, pode ser? É sábado? Tô. Isso. Tô Tá sim, bom? tô sim. Pode ser? Então eu vou por aqui. Pode. Valeu, velho. Obrigado. Show de bola. Se precisar de mudar de horário, é só falar. Então, troquei seu nome aqui. Quando chegar na equação da reta, me fala, tá?
Eu posso ter errado, mas deu 1/3. 1/3. Pode ser, vamos ver. Vamos ver. Delta y por delta x. Então vai ficar 1 dividido por 3. Isso aí, 1/3. O A é 1/3. O A é 1/3 e... bem, daí tem que achar o B, né? E a gente pode usar o C ali. Zero igual a 1/3 vezes 6 mais B. Então B é menos 2. Era de se esperar pelo desenho que eu fiz. Uma vez que a reta aqui se prolongando, passaria pelo eixo Y no número negativo. Né? Então, faz todo sentido do mundo um B negativo. O coeficiente linear é sempre o número que a reta cruza o eixo Y. 1/3 de x. Opa! 1/3 de x menos 2. Pronto, a equação da reta está aí. Agora, temos que utilizar a equação da distância, porque a gente já tem o ponto A, que a gente quer a distância, e tem a reta. Então, vamos lá. Deixa eu escrever a equação da distância aqui. Vamos colocar assim, distância do A até... Ô, professor, o 2 ali, o B igual a menos 2 já é a conta direta mesmo? É tudo MMC. Isso, é que tu não precisa nem pensar em MMC, né? Tu pode simplesmente fazer 6 vezes 1, 6, né? Só que tem o 3 embaixo. 6 sobre 3 é 2, né? Sim, sim. Porque a gente só faz MMC, cara, valeu. quando é soma ou subtração, né? Então aqui Na é uma sala eu tava multiplicação. fazendo MMC por causa disso. Aí eu acho que tu se perdeu mais nessa parte matemática do que na continha da equação mesmo, né? Então vamos lá. E agora vamos lá. Então vai ser menos 1/3, por exemplo, vezes a coordenada do ponto A, que eu não lembro, mas eu vou decorar, é 2. Mais 1, vezes a coordenada do Y do ponto A, que é 5. Mais 2. Que desgraça, não tem espaço para nada aqui. Eu também, né? Agora deixa eu pegar esse negócio. E agora, ali embaixo, a raiz do A e do B, né? Então, 1/3 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado. Aí. Obviamente, né? Quando tu está trabalhando com a equação da reta no formato... Eu não sei o nome desse formato que a gente isola tudo, né? Para encontrar o A, B e C, eu não lembro o nome. Equação geral da reta, eu acho. Não sei. Tu pode multiplicar a equação para sumir com as frações, se tu não gosta de trabalhar com fração. Dá pra fazer isso também. Né? Eu podia ter feito, eu não fiz porque eu só pensei agora nisso. Mas, por exemplo, aqui, se a gente deixar no formato geral, né? Vai ficar menos 1/3 de x mais 2 igual a 0, certo? Daí você poderia, já que tem 0 do outro lado, multiplicar todo mundo por 3. Ficaria 3y. 3 vezes 1/3 é 1. Né? Então ficaria menos 1x, vamos dizer assim. Mais 6 igual a 0. Então o teu A seria o 3, o B seria menos 1. Não, o A seria o menos 1, o B seria 3 e o C seria 0. O C seria 6. E daí tu pode se perguntar, mas professor, isso não mudaria todos os valores aqui em cima? Mudaria, mas mudaria aqui embaixo também. Então isso compensa e faz o resultado seu mesmo. Pode falar. Bom. Alô? Alô? Não, eu só tinha confirmado, o resultado ia ser igual, professor. Ah, sim, eu pensei que tu tinha feito o resultado de cima, eu entendi. Beleza. Então tá bom, sem problema. Vamos lá. Bem, agora tem que resolver essa conta, né? Eu odeio fazer conta com fração, então olha só o que eu vou fazer. Vou deixar ali. Tu pode treinar isso aí como deveres de casa depois. Eu vou escrever o ponto A aqui antes que eu me esqueça também, é 2 e 5. E vou pôr a equação aqui. Menos 1 vezes 2
Viu, cara? Tu tem que fazer isso, porque fazer conta com fração na hora da prova, o cara tá meio tenso assim, vai dar caquinha, né? Esse motivo, essa multiplicação por 3 eu também não tinha pensado, não. É, isso ajuda bastante, cara. Bastante. Lápis aqui, cara. Saco. Aí vai ficar 1 ao quadrado. O sinal não importa aqui embaixo porque tá ao quadrado, né? Beleza. Daí vai ficar menos 2 mais 15 mais 6. 15 mais 6 é 21. Menos 2 é 19. Caraca. 19 raiz de 10. Feião, feião. Mas é o que a gente tem. O tamanho da reta altura é 19 raiz de 10. Beleza? Tá aí. Veja que o problema, né, não é exatamente resolver a equação da distância ali. Não é o problema. Porque jogar na fórmula, né, em geral os professores acham que vocês já sabem fazer isso. A tua escola é particular ou é É pública. pública? É, normalmente Estadual, na na, real. na pública eles, em geral, assim, entendem que o aluno não saiba. Tu mora em São Paulo? Moro. São, Capital. São Paulo, 1º de outubro de 1982. Pode racionais também, professor? Pô, com certeza. Quando eu era Uma pequeno, a pergunta, professor. gente. O senhor vai mandar o print dos slides? Slides não, das contas Sim, depois? eu não mandei na outra aula? Mandou. Mandou, Por isso sim, que eu tô mandarei. confirmando. Não Eu consegui tô copiar salvando direito isso aqui. daí. Não, não precisa se preocupar. É mais importante prestar atenção e perguntar as dúvidas, né? Vamos lá. Agora eu vou querer que tu reflita um pouco sobre esse problema 104 aqui. Descendo aqui. Nem eu li ainda. Vamos ver. Entre os pontos A e B, qual é o mais próximo da reta? 3x sobre 2. Aquilo ali é uma barra, né? E aí, tu entendeu o que tá pedindo? Não faço ideia. Eu sei que você vai ter que fazer a equação reduzida da reta, porque aquilo ali, o y igual a 3x sobre 2, parece uma equação reduzida, sem o linear. Tá, mas sei lá, não tá tão difícil o português aqui, né? Eu não tô Sim. te perguntando qual conta tu tem que fazer, mas o que é que tá acontecendo aqui? O que ele tá pedindo, basicamente? Ah, não sei. Pô, tem 2 pontos, qual é o mais próximo da reta de equação tal? Qual desses 2 pontos aqui é mais próximo dessa reta? É isso, certo? Certo. Então tu vai ter que fazer a distância desses pontos a essa reta, né? Sim. Isso. Ah, não é verdade. Mas você vai ter que botar y igual a 3x sobre 2 igual a. Vai fazer aquela equação. Isso. Y menos 3x sobre 2 igual a zero vai te dar a equação que tu precisa aqui, né? Para poder resolver tua continha. Né? Essa é a equação da reta que a gente está calculando as distâncias. Aqui são os 2 pontos. Tu vai fazer para os 2 pontos. Tu vai calcular a distância dos 2 pontos e ver qual é o mais próximo, ou seja, qual distância é menor. E a equação que tu vai usar, tu já sabe. Sabe melhor que eu até. Isso aqui. Lembrando do formato dela antes de tu falar. Digo, João, faz um ponto aí pelo menos. Não sei qual que tu acha mais bonitinho de fazer, Eu mas acho que o B é faz. mais fácil. É, o B eu também achei mais fácil. Faz e me manda uma foto, tá? Tá, calma aí então. Véi, preciso ir Vai no demorar banheiro um pouco, rapidinho. viu? Sem problemas. Preciso ir no banheiro rapidinho. Qualquer dúvida, tu me fala, mas agora eu já vou ter que ir no banheiro, daí eu volto daqui a pouco e falo quando eu voltar, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma foto já e. Beleza? Já volto.
Vamos ver aqui o que você fez. Então, desculpa a demora que hoje tá complicado. Eu acabo de perceber que eu cometo um erro, viu? Tu cometeu um erro? Ali no 3/2 é menos, né? É, eu acho que eu errei. É menos. Mas vê aí, por favor. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não tá tão errado, né? Mas eu acho que perdeu o sinalzinho ali. Vamos ver. Bem, começa que é aquilo que eu te falei, né, cara? Tu não precisa trabalhar com fração. Mas se tu é de boa pra ti ali trabalhar com fração, tudo bem, né? Tu podia ter multiplicado tudo por 2, né? Certo, vamos lá. Então, 1 vezes 6, beleza? Mais. Aqui era ser menos, né? 3 meios vezes 1. Então, se tivesse trocado o sinal, teria tudo certo. Tudo certo até. Acho que vai ser, na real, 9 raiz de 13 sobre 13. Isso, exatamente. Exatamente, só isso. Daí vai ficar aqui 9. Resolvido, né? Pronto, nada demais. Show de bola, cara, gostei. Tá bom demais essa matéria. Essa aí me pareceu fácil, só a interpretação ali que eu tive um pouquinho de problema. Bem, o que tu fez aqui foi a primeira, né? Claro, tu faria para o outro ponto e veria qual distância é maior, né? Daí, como a gente não sabe direito brincar com raiz quadrada para ver tamanho de coisa, você poderia, por exemplo, transformar a raiz de 13 na calculadora, ver qual é o número decimal, e daí descobrir o número decimal aqui, por exemplo, né? Qual que é o número decimal aqui? Raiz de 13, vamos ver quanto é que é. 13, raiz, é isso, dividido por 13, vezes quanto? Vezes 9. Então, esse segmento de reta aqui mede 2,5, mais ou menos. Daí tu faria o mesmo com o outro, né? Veria qual é o maior. Na verdade, qual é o menor, né? Isso que ele pede. Né? Que ele pede qual que é a menor distância. Menor. Beleza. Vamos para a próxima. Qual é o ponto da reta menos distante? Menos? Como assim menos? Menos distante tem infinito, né? Não sei, vamos ver. Qual é o ponto da reta 2x menos 1 menos distante? Ah, não, menos distante. Menos distante é mais perto. Nossa, tô lesadaço já, cara. Tá louco. Menos distante é o ponto mais próximo. E o ponto mais próximo é sempre aquele que a gente trabalha quando a gente está usando a equação da distância. A equação da distância, das infinitas retas de distância que me dão entre um ponto e uma reta, sempre me dá a menor. Né? Então, falou de menor distância, tu sabe que tu pode usar com tranquilidade a equação que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual é o ponto da reta 2x menos 1 menos distante da origem do sistema? Então, olha só, meu bom. Mas, o professor, ele não te deu nenhum ponto. Como é que vai essa daí? Já vai ver. Ó, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Essa vai ser a nossa reta 2x menos 1, tá? E Seu a 0,0 não origem... vai? E a origem é o 00, exatamente. Então, apesar desse trambolho gigante que eu fiz, a gente tá interessado aqui. Né? Pô, que merda. Vou até fazer um negócio mais bonitinho, porque tô abusando aqui. Deixa eu fazer um negócio menor. Assim. Mas, claro, não precisa de desenho, né? Mas pra gente entender bem o que tá acontecendo, um desenho é legalzão. Então, 2x menos 1. Uma reta mais ou menos assim. Aqui é o menos 1. 2x menos 1. Então, beleza, sinto legal. A distância que a gente quer, ela vai ser essa distância aqui. Olha só, eu quero que tu repare uma coisa. Lembra que a gente estava falando da reta altura agora há pouco? Então, repare que essa reta verde, azul, ela é a altura desse triângulo aqui, ó. Bem, é a altura desse vértice em relação a essa base. Né? Por quê? Porque a altura é sempre uma reta ortogonal a uma base que passa por um vértice.
Então, essas retas de distância que a gente obtém aqui nas equações, elas estão sempre associadas com a reta altura. E como o professor de matemática é tarado por triângulo, muito provavelmente teu professor vai pedir isso na prova. Então, tem que ficar bem atento a isso, tá? Falou de reta altura, tu sabe que tu está trabalhando com a equação da distância. Beleza. Note que, de fato, nós temos a origem aqui como um dos pontos citados, né? A origem. Mas qual é o outro ponto? Eu não sei. Eu só sei que ele faz parte dessa reta. Então, eu vou colocar esse ponto aqui, que eu não sei qual é. Quando eu não sei uma coisa, eu chamo de x e y. Porém, eu não preciso chamar de x e y. Eu não preciso ter duas incógnitas. Porque se essa reta é a reta y igual a 2x menos 1, significa que o y é 2x menos 1. Faz sentido? Eu não sei qual é esse ponto. Mas eu sei que o x vai ser um valor e o y vai ser 2x menos 1. Vai ser 2 vezes esse valor menos 1. Ótimo. Então, ó, um problema que tinha duas incógnitas, o x e o y, agora tem uma só. É o que a gente gosta. A gente gosta de reduzir a quantidade de incógnitas, para não causar problema. Então, como essa distância aqui é a distância entre o ponto e uma reta, a gente pode usar com tranquilidade aquela equação. D igual a AX mais BY mais C sobre square root de A quadrado B quadrado. Bem, quem é A, quem é B, quem é C no nosso caso, né? Vamos escrever no formato fundamental aqui. Y menos 2x mais 1 igual a 0. Então, o A é 1 vezes o x do ponto, que é o próprio x. Bem, eu vou deixar as coisas coloridas, porque senão eu vou ficar muito chateado comigo mesmo, que eu gosto de deixar as coisas coloridas. 1 vezes o x. Agora, quem é B? B é menos 2. Menos 2 vezes o y, e o y é esse cara aqui. É a coordenada y do meu ponto. Bem? Tranquilo. Beleza, se tiver com dúvida é só falar. Professor, eu não precisaria fazer a fórmula geral não para saber quem é o A, o B e o C? Tá aqui, ó. Ah, não, é certinho. Tá aqui. Eu tô descobrindo uns bugs aqui no Paint que nem o Mark Zuckerberg, nem o Bill Gates, sabe? Acabei de bugar o Paint aqui de novo. Uma coisa que só dá pra apagar se tu mexer o scroll. O programa é mais velho que eu e ainda tem bug, tá louco? A ao quadrado mais B quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, note, né, cara? É tudo interpretação. Eu fui direto ao pote aqui, fui com muita sede ao pote, eu devia ter dado uma explicada. Eu vou dar uma explicada aqui no que aconteceu, tá bom? Para quando tu pegar para ler isso aqui, antes de começar a estudar sozinho, tu pega para dar uma lida nessas questões, né? Então, o negócio é o seguinte. Queremos a distância, a menor distância da origem à reta. Sabemos que a menor distância entre um ponto e uma reta é dada pela equação da distância. EAB, né? Distância entre ponto e reta. Corre que não temos os pontos. Queremos saber o ponto. Mas, como temos que a distância é mínima, e temos a equação, temos informações suficientes para encontrar essa distância. Beleza. Muito bem, meu caro. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Porque nós temos um probleminha aqui. Ele não deu o ponto da reta e não deu a distância também. Ele só falou que a distância é mínima.
Então eu meio que tô com duas incógnitas. Eu tô com o D como incógnita e o X como incógnita. Eu realmente não sei agora exatamente o que fazer. A gente dá uma pensada e descobre, né? Com certeza vai envolver. Eita, com certeza vai envolver isso aqui que eu fiz aqui. Talvez a resposta tenha incógnita, né? Talvez a resposta seja o valor que você encontrar e é isso. A resposta tem incógnita? Não entendi o que tu Não, falou. eu não sei a resposta, mas, por exemplo, se achar, suponhamos, sei lá, 3x mais 5 de resposta, eu acho que vai ser essa resposta. Hum, será, velho? Porque Não, eu não talvez. sei. Eu não sei, eu não tenho a resposta. Ah, eu acho que eu já sei. Bem, eu acho que eu já sei, mas talvez eu esteja errado. Talvez. Porque essa distância. Porra, que merda. Desculpa, falei palavrão. Tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Eu fiz uma coisa errada. Qual que foi meu erro? E tem que tomar um Ô, cuidado com professor, isso. Oi. eu acho que você viu uma coisa, por exemplo, ó, você, na hora de fazer a fórmula, sei lá, de A vezes X mais B vezes Y, não, você fez uma rodada não, esquece. Eu errei sim. Cadê isso aqui na equação? Não coloquei, né? Ah, tem que multiplicar por zero, é isso. Esse é o problema. As coordenadas do ponto x e y Ah, o aqui X e os Y são zero, né? não é esse cara aqui. É o zero, exatamente. Boa, cara, isso aí. Eu errei aqui, vacilei. Agora sim. Então, tá aí. Agora sim, distância entre o ponto e a reta. Esse ponto aqui é outra história. A gente já vai falar sobre ele. Beleza. Então aqui quem que é a distância, né, meu velho? Eu já ia Vai te ficar. perguntar, então, quem seria aquele ponto lá que você deu antes. Pois é, não tava usando para nada, né? 1 sobre raiz de 5. Achei aqui a distância. 1 sobre raiz de 5. Essa é a distância mínima entre a origem e aquela reta, né? Agora, eu não quero saber a distância mínima. O problema pede quem é o ponto, mas eu vou usar a distância para encontrar isso. Por quê? Porque agora o que eu vou fazer é a equação da distância entre pontos. Eu vou fazer a distância desse ponto e desse, que é essa mesma distância aqui. Essa distância azulzinha é essa distância que eu acabei de calcular. A raiz de 5 aqui sobre 5. Né? Então, vamos lá. Uh, para a coordenada do ponto que gerou essa distância mínima, faremos a equação da distância entre pontos. Muito bem. Tu lembra a equação da distância entre pontos? Eu posso ver aqui pra. É uma equação parecida com a equação de Pitágoras. Sim. Ah, calma aí. Eu tenho aqui anotado no caderno que é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Exato. A gente falou, acho, brevemente sobre ela ontem. Sim, A ontem gente a gente falou. trabalhou isso. É uma distância menos a outra. E no fim, se tu olhar bem, né, o problema, na verdade, aparece um triângulo retângulo. É por isso que fica tão parecida com Pitágoras, assim, quando a gente quer encontrar um dos lados. Então, vamos. E que tal você tentar fazer essa parte aí? Acho que vai ficar bom. Mas eu tô aqui. Pode tentar e aí qualquer pergunta tu me faz. Lembre-se, eu vou A te dar o primeira pergunta detalhe. é. Diga. Tá, pode falar. Não, eu acho que a pergunta que tu vai fazer O, é o que eu ia falar, então pergunta aí. o raiz de 5 sobre 5 é o que, de fato? É a distância? É a distância. É o D que Então fica vai do dar lado raiz de esquerdo. 5 sobre 5 igual a. Um ponto tu já sabe que é o zero, né? Então, Sim. tu pode dizer E que o que outro? o zero vamos dizer assim, é x2 menos x1, tu me falou, né? Então, Eu sei que tem esse ponto. deixa o zero ser aquele que é menos, para facilitar, para não precisar trocar o sinal. Não é x2 menos x1 ao quadrado? Então, o x1 vai ser o zero e o y1 também.
para que fique só o x2 ao quadrado e y2 ao quadrado. Só para facilitar. Mas, ô professor, eu preciso de um. Eu tenho um ponto, certo? Então 0,0. Isso. O O outro tu outro quer achar. seria. Tem que achar, certo? O outro é esse aqui, não é? É esse que a gente quer achar, É certo? um. Tá. Note que ele é um ponto da reta y igual a 2x menos 1. Por isso que tu pode colocar lá no x o x mesmo, né? E no y, tu não vai colocar y. Tu vai colocar 2x menos 1. Porque o y nessa reta é sempre 2x menos 1. Esse problema já foi um pouquinho mais complicado, viu? Mas é só isso. No lugar do y, tu coloca 2x menos 1, tudo isso ao quadrado, né? Porque na equação ali fica ao quadrado. Pô, ainda tá 0x0 o jogo, cara. No segundo tempo agora, né? Coisa boa. Não perdemos nada. Tá passando na Globo isso? T, Globo, Star Plus, Pô, não ESPN, tem se não TV, me eu não engano. tenho canal em casa, não deve ter nenhum lugar na internet passando, né? Pô, no TikTok às vezes passa jogo, cara. Não tenho TikTok. NBA eu sei que passa. Vou procurar ali depois no Google. Tá, eu cheguei no. Posso falar? Claro. Eu ainda não simplifiquei ao máximo, mas eu cheguei no raiz de 5 sobre 5 igual a. Igual ao quê? Igual a raiz de 2 de x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 1. Parece bom. Vamos lá. D igual a raiz do mequetrefe todo ali, né? Aquilo que tu falou. Sim. X final menos x inicial ao quadrado. Mais Eu tô começando a y. simplificar tudo agora. Nossa, aqui. Bem, a primeira simplificação que tu já pode fazer é tirar essa raiz daqui que ajuda muito. Vai ficar só os caras dentro. Tudo ao quadrado, né? E quem que é o nosso D, né? É esse cara. Esse cara ao quadrado. Ó, essa é a dica, hein? Essa é a dica de ouro, pra tu não perder tempo na prova. Sempre que tu usar a distância entre pontos, tu já leva ao quadrado dos dois lados, tá? Caso você tenha a distância, né? Que daí tu não precisa se preocupar com raiz ali nas coordenadas e tal. Tu vai ter que fazer isso depois mesmo, encontrar as coordenadas. Agora, vamos dizer que o ponto inicial aqui da nossa conversa é o 0,0. Esse eu acho que é o jeito mais simplificado que tem de fazer. Mas me parece que tu fez isso também. Aqui Fiz. vai ficar 1/5 aqui, tá? Porque vai ficar 5 dividido por 25. Aqui vai ficar o x mesmo ao quadrado. Vou já deixar de verde aqui, porque eu estou trabalhando com ele verde. E o y, que tu tem que tomar cuidado, porque o y ele é 2x menos 1. Então aqui tu vai deixar 2x menos 1 e vai ter que fazer produto notável, né? Que é 2x menos 1 ao quadrado. No lugar do y. Cara, eu não fiz isso não. Eu só elevei os dois e deu 4x ao quadrado mais 1. Não, porque quando tu Então eu tem errei. o 2x menos 1 ao quadrado, tu tem que fazer o trinômio quadrado perfeito, né? Que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é simplesmente esse ao quadrado e esse ao quadrado. Não é. Tá errado.
Trinômio quadrado perfeito. Então aqui vai ficar 4x² menos 4x mais 1. E aqui tem que resolver a nossa amiga Bhaskara, né? Eventually. Deixa eu arrumar aqui para você resolver a Bhaskara. Vou deixar bonitinho aqui. Vai ficar 5x ao quadrado menos 4x. Aqui vai ficar, olha só o que eu vou fazer. Passei 1/5 para o outro lado igual a zero, né? Quando a gente resolve Bhaskara, sempre tem que ter zero do outro lado. Mas, como tem essa fração horrorosa, ficar todo mundo por 5. Daí vai ficar 5 vezes 5, 25x ao quadrado, menos 20x. Agora aqui o que vai acontecer? Vai ficar mais 5 menos 1. Então, 25x ao quadrado, menos 20x, mais 4. Eu fiz uma simplificação para não ter fração na tua Bhaskara, sacou? Agora tu pode fazer a Bhaskara na paz do Senhor Jesus aqui, que não vai ter BO nenhum. Beleza? Note que nós vamos encontrar então o valor de x, né? Um valorzinho de x. Estranho aqui, porque eu acho que vai dar 2 valores de x. Quando tu resolver, me fala. Eu vou resolver aqui por conta própria. Claro, se tu não souber fazer Bhaskara, tu me fala, mas eu acho que tu sabe. Não deu um x só. Meu, que coisa linda. Não acredito. Meu Deus, que conta linda. Quando tu terminar o delta, tu me fala o valor do delta, tá? O delta da raiz de 40. O delta da raiz de 40 tá errado. O delta tem que dar zero. A zero? O delta vai dar zero. Não, vai dar zero mesmo, vai dar zero mesmo. Aí? Vai ser 400 menos 400 igual a raiz de zero. Perfeito. Então tu tá no caminho certo. Agora você Eu pode. eu tinha feito multiplicação errado. Ah, acontece. Agora você pode encontrar o x, então. Pô, professor, Oi. eu acho que eu estou errado, tô com a certeza. Mas vai dar os dois, vai dar 20 sobre 50. 20 sobre 50? Eu acabei de ver a resposta aqui. Esqueci. Deixa eu abrir a resposta de novo aqui. 20 sobre 50, mas eu acho que tá certo. 20 sobre É porque 50 mais 1 aí, coisa que ó, 2 sobre 5. Não, tá na certo, é fórmula isso mesmo. da. Na fórmula de Bhaskara é 2A embaixo. E vai dar Tá certo 50, né? essa resposta. Então significa que o x, que vai causar a menor distância entre a origem e a reta, é 2/5. Porque 20 sobre 50 é a mesma coisa que 2/5, né? Sim. Então, se o x é 2/5, tu vai lembrar que o y é 2x menos 1. Então é 2 vezes 2/5 menos 1. Então 4/5 menos 1 menos 5/5 é 1/5.
Então o ponto é 2/5 e 1/5. O ponto da menor distância, 2/5, 1/5. Show de bola, meu velho. Por hoje é isso. Vamos só recapitular. Valeu, professor. Vamos só recapitular aqui. Retinha, distância na origem. Essa distância ortogonal é sempre pela equação da distância. Muito bem. Só que ele só falou que é a menor distância para a gente usar essa equação e não falou o ponto. Então a gente vai ter que usar a outra equação. A equação da distância tem ponto também. Primeiro a gente vai encontrar a distância. Isso vai dar para encontrar tranquilo. Porque a gente quer a distância desse ponto que a gente conhece, é uma reta que a gente conhece. Então vai dar a distância, deu, raiz de 5 sobre 5. Agora a gente usa a equação da distância entre pontos, porque ela envolve justamente a coordenada aqui do ponto, que é o que a gente precisa. Então a gente tem que usar equações que tem o que a gente precisa. Tem o que a gente tem também, né? Informações que a gente tem, tipo a distância. E o ponto, o outro ponto, né? Jogou, tu tem uma incógnita só, porque tu vai substituir o y pela equação. A equação da reta, ela te dá um y em função de x. Então esse y dá para escrever em função de x, dá para escrever como um x. Então tu vai ter uma equação com uma incógnita só. Tu encontra o valor da incógnita depois de fazer Bhaskara e substitui na equação da reta para encontrar a coordenada do y. Beleza? Tranquilo, professor. Vai lá ver a Velho, Champions, então é professor? isso. Eu acho que eu vou, cara. Eu acho que eu vou se Tá. não dormir. Uma boa sorte aí, meu velho. Semana que vem é nós de novo. Valeu. Valeu.